Olá, pessoal, muito bom dia. Este é mais um Domingão do Carnão aqui no seu canal do Boi. Muito obrigado por você ter levantado cedinho. Eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena a sua audiência, porque eu tenho um convidado hoje aqui. Ele é da prateleira de cima. Eu sempre falo que ele é da prateleira de cima do agronegócio, mas hoje eu estou com um convidado aqui que vai muito além do agronegócio. Eu estou falando do Fernando Portela. Fernando, obrigado pela sua presença aqui, viu? Isso, um bom dia para você, para os teus telespectadores, ouvintes. É um prazer muito grande estar com você. Agradeço muito o teu convite para participar dessa bate-papo com você. Fernando, eu entrevistei já várias pessoas aqui e eu sempre falo que os amigos dos amigos são as melhores coisas da vida, viu? Antes de começar a falar, quero mandar um abraço para o Jeffrey, que foi uma das pessoas que me indicou, que te indicou, Carlos Pelliceri, vai por aí afora, tem um mundaréu de gente, né, que falou assim, olha, você precisa entrevistar o Fernando. Então, para esse mundaréu de amigos que falaram isso, está aqui um presente para vocês, com vocês, o agrônomo Fernando Portela. Fernando, e aqui, se eu fosse te descrever aqui, falar que você é agrônomo formado lá na Unesp de Jaboticabal, falar que você fez uma carreira extraordinária no agro, que depois você foi para banco, que depois você foi para mídia, que agora você faz parte de vários conselhos. Eu poderia falar tudo isso, mas eu vou deixar isso tudo para a gente conversar daqui a pouco. Eu quero saber o seguinte: como é que um paulistano decide ir para a escola de agronomia e vira agrônomo e depois tem todo esse sucesso? Bom, a minha família, meu pai, né? Minha mãe era paulistana, tem mais gerações de São Paulo, capital. Mas meu pai era do sul de Minas, era de Guaxupé. Então, eu tive a oportunidade de todas as férias eu ia para o interior, e adorava ir para o interior. Então, a gente ia para a plantação de café, tomava leite puro de vaca. Era um passeio delicioso quando era criança. E eu sempre me encantei muito com essa questão de agronomia. Depois, o meu irmão, também, o mais velho, formou em Jaboticabal. Ele passou em Jaboticabal e foi para Jaboticabal. Então, por uma questão lógica, eu teria que avaliar essa questão de agronomia. Primeiro, porque gostava de plantações, de área agrícola, gostava do povo, eu gosto muito do povo do interior, é um negócio, rapaz, pô, é impressionante. O pessoal do interior, só quem não conhece não pode... Está perdendo uma grande oportunidade de conhecer o ser humano, que é aquele, se eu tenho uma árvore, por que eu vou me preocupar com galho? Né? O caboclo, vamos dizer assim, e eu estou numa empresa interessante, que é uma empresa de donos, a Equipave, que é a controladora da Aegea, são as pessoas de Piracicaba, Campinas, e esses empresários, eu chamo sempre o seguinte, eu tenho reunião com eles, eu falo, olha, a Aegea tem uma filosofia cabocla, um jeito caboclo de fazer negócio. Então, eu sou encantado com o interior. E aí, nessa altura, meu irmão formou, e eu já estava na época de ir para a faculdade, e aí decidi fazer agronomia. Prestei exame em Jaboticabal, passei e cursei agronomia lá. E todo mundo acha que agronomia é uma questão. Não, agronomia é botânica, não é nada disso. Nós tivemos agronomia, engenharia, porque você é engenheiro agrônomo. Em agronomia, você tem o cálculo 1 e cálculo 2, meu amigo. Se você não rachar de estudar, você não passa, você vira lá, fica jubilado. Na faculdade não sai nunca. E tinha o pessoal, o Pelliceri mesmo que cursou em Jaboticabal, o Jeff fez nos Estados Unidos, o Jeff estudou na Califórnia. Mas o pessoal que estudou em Jaboticabal sabe, tinham professores famosos de matemática, cálculo 1 e cálculo 2, você não passava, era um pesadelo, cara. Então, aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, por uma falha minha, eu esqueci do Piscininho. O Piscininho também, ele falou assim, olha, você tem que falar com esse cara aqui, senão depois ele vai puxar a orelha. E aproveitando que eu já te interrompi também, quero mandar um abraço para a dona Dalila, que é a dona Dalila é campeã do Nelore Mocho, lá de Piracicaba, já que você tocou no assunto da Equipave. Então, um abraço para ela também, viu? Tá ótimo, ótimo. Um abraço, dona Dalila. Prazer em estar aqui falando com a senhora. Mas então foi isso. Então eu fui para a agronomia baseado nessas coisas. Não foi nada planejado. Não é uma coisa que eu morria de amores, mas também não é uma coisa que eu não considerava na minha formação.
eu nunca planejei muito, parece piada, porque do jeito que eu conduzi minha carreira, parece que eu planejei a vida inteira. Não, as coisas foram acontecendo. Eu Ô, fui fazendo o Fernando, resultado, as coisas foram acontecendo. você sabe que nesse aspecto também eu gosto muito de Paulinho da Viola. E o Paulinho da Viola tem uma música que ele diz o seguinte: não sou eu quem me navega é o mar, né? Eu acredito que o mar sabe muito das coisas, né, Fernando? É isso aí. Então, então foi assim. Eu fui para lá, formei, e depois a minha vida deu uma guinada tremenda, que eu acabei indo para a área de administração, de negócio, foi parar em banco, e aí depois grupo de mídia. Eu sempre peguei muito a coisa fora daquilo que era a minha competência-chave, ou seja, que estava carimbado. Eu sempre gostei de Uhum. desafio. Eu sempre adorei um desafio que era coisa. Olha, eu lembro quando eu entrei no Citibank, falava assim, o pessoal comentava nos corredores, falava assim, esse matador de veneno não vai dar certo aqui, não. Esse cara é aplicador de veneno, rapaz, vem aqui para gerenciar um banco, diretoria de marketing num banco, na época era um banco internacional, pô, um Uhum. negócio tremendo. Então, mas eu sempre gostei de desafio. Eu acho que essa vontade de aprender, de se desenvolver e carregar as pessoas comigo, sempre fui muito próspero com gente. Uhum. Todos que foram, o Pelisser trabalhava comigo, o Luiz Piscinin trabalhou comigo, o Jeffrey foi meu chefe, depois eu fui chefe dele. Você imagina? Aquilo é uma onda, é um irmão de sangue que eu tenho. Ele foi meu chefe, me contratou, e lá na frente eu levei ele para o Credit Card e depois para o Citibank. Ele trabalhou comigo, ele se reportava a mim, e eu tinha reportado a ele no passado. Então, eu tenho muito essa coisa eu acho que as pessoas fazem a diferença. Se você tem um bom management, bons gestores, você não pode ter medo de enfrentar desafio, não, porque o desafio vem e você tira de letra. Vai, trabalha e duro, com conhecimento, você sai. Você vence qualquer obstáculo. Olha, falar esse negócio de pessoas é interessante, né? Porque você é um agrônomo, né? E geralmente as pessoas pensam, um agrônomo vai trabalhar na área técnica, na agronomia, enfim, fazer testes de produto e tal. Aqui mesmo no Fala Carlão, eu recebi aqui outro dia, aqui no Domingão do Carlão, e participou já do Fala Carlão também, o Valdemar Fischer, que foi presidente da Sei. Singenta e tal. E o Valdemar falou assim para mim um dia, falou, Carlão, é o seguinte, logo no começo da minha carreira, eu vi que eu fui fazer um teste lá e eu vi que aquilo não era a minha praia, não, que eu não ia dar certo naquele negócio, daquele jeito que eu estava fazendo. Eu já decidi logo para. Daquele dia em diante, eu fui logo para marketing, vendas e aí pessoas, né? Aí que É. ele se encontrou, né? Foi interessante o seguinte, eu lembro que quando eu formei, no meu trabalho de graduação, eu fiz um trabalho de graduação com a Dupont. A Dupont financiou meu trabalho de graduação. E eu fiz sobre cana-de-açúcar, herbicidas em cana-de-açúcar. Aí, quando eu formei, eu automaticamente devia a Dupont. Eu tinha uma proposta da Dupont para trabalhar em Ribeirão Preto. Falei, vou aceitar, vou para a Dupont. Dupont é minha casa, eu fiz o trabalho de graduação aqui. E eu fui para a Dupont. Fui para a área de pesquisa, fui trabalhar em Ribeirão Preto. E cheguei lá em pesquisa, comecei. Você, quando sai da faculdade, você sai com uma formação acadêmica, você quer fazer algo acadêmico, você não quer Sim. assim. Os outros são os outros. Fala, comercial, não, pô, isso, aquilo. Tem que ser acadêmico, tem que ser reconhecido como uma inteligência acadêmica. E eu fui para Ribeirão Preto. 6 meses depois, uma pessoa que até o Pelisser citou, trabalhou com ele na Saia na Mid, o Copelo, Gerardo Copelo, Uhum. era um argentino, e me conheceu, e eu estava lá, eu estava tentando fazer um relatório da parte de pesquisa de produtos para cana-de-açúcar, e ele falou, rapaz, você tá sendo muito dirigido para ajudar a vender esse produto. Não pode, o pesquisador tem que ser frio. E você está dando um gás aí, dizendo que... Eu falei, rapaz, se eu estou aqui para ajudar a empresa, eu tenho que fazer esse produto funcionar, pô. Sem mentir, sem fazer falcatrua, mas Uhum. eu tenho que jogar duro para o produto funcionar. Ele falou, ô Portela, você tem tudo menos perfil de pesquisador. Você é um cara comercial. Eu acho que foi o grande cara que me chamou a atenção, puxou a orelha e falou, você é comercial, cara, você não é um cara, você é... Eu acho que o grande salto que eu dei é que eu assumi que eu era vendedor. Se você perguntar para mim, você fez vários cursos acadêmicos e tal, olha, eu sou um grande vendedor com alguma formação acadêmica, mas eu sou um grande vendedor. Bati recorde toda a minha carreira, eu bati recorde de vendas por onde passei. E no programa de transformação, eu sempre estive perto da receita, sempre tentando levantar a receita. E aí, ao outro lado, a administração me deu é trabalhar o custo, né?
Que eu acho que você cresce pela diferenciação e a monetização do que você está ofertando e você sustenta o teu crescimento com controle de custo, ter uma base competitiva de custo. Então, essas duas pontas sempre foram o meu viés, que eu sempre segui na gestão das empresas que eu passei. Quer dizer, você como CEO fala assim, não, diretor financeiro vem aqui pertinho de mim aqui, você leva na chincha, como diz aqui, no cabresto curto. É isso aí, é isso aí. E, por outro lado, tem que ter a visão de longo prazo, enxergar o contexto, né? Decifrar bem o contexto e sempre tive muita coragem. Você pode falar, coragem com o dinheiro dos outros? Não, coragem com o meu dinheiro, porque eu nunca fui remunerado muito no fixo, Carlão. Entendi. Eu sempre assinava os contratos e falava assim, quanto que eu vou ganhar de bônus? Se eu chegar, o que você quer que eu faça? Isso. Não, isso eu não sei fazer, muito obrigado, não vai dar certo. Agora, se eu acreditava que eu podia fazer, eu falava, bom, agora eu quero uma participação no sucesso. E foi assim que eu fui ganhando dinheiro, participando do sucesso. Quer dizer, eu nunca fui um peso para o empresário, eu sempre fui um aliado do empresário na realização dos sonhos que ele tem. Por isso ele é empresário, ele tem sucesso porque ele empreende, ele tem coragem de empreender. O executivo tem capacidade de execução. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, é o seguinte, eu trabalhei muito com um dono de empresa, você nunca fala não para um dono de empresa, porque o não é muito definitivo, o cara é sonhador, o cara quer chegar lá, é empreendedor, você fala não, você já definiu. Você pode usar a palavra prematuro. Olha, é prematuro a gente atacar esse ponto. Prematuro passa a sensação de que você vai continuar trabalhando a ideia e refinando a ideia para um dia colocar em prática. Então, eu aprendi muito com um dono de empresa assim, o cara que tem o empreendedor mesmo, ninguém segura, o cara quer fazer e ele vai fazer. Cabe a você, como executivo, achar o caminho mais seguro para que aquilo seja realizado dentro de propósitos financeiros que possam ser aceitáveis, que dê sustentabilidade ao modelo. Fernando, já que você tocou nesse tema, vendas, você falou, sou um vendedor, eu acho isso o máximo, né? Porque, na verdade, eu entendo que a vida é uma eterna venda, né? A gente está sempre vendendo alguma coisa. Então, eu queria... Quais são os traços que você marca para um bom vendedor quando você precisa contratar um diretor de vendas, alguém que vai cuidar disso? Quais são os traços que você acha fundamentais para que você fale, aí está um bom vendedor? Primeiro, otimismo. Vendedor pessimista não vai para lugar nenhum. Ninguém aguenta um cara pessimista o tempo todo. Otimismo, pode ser realista, tudo, mas com otimismo. Acreditar que as coisas podem ser feitas. Não parar na primeira barreira, né? Vai tocando, os desafios vão aparecer, você tem que tirar da frente, tem que ser um solucionador de problema. Então, otimismo é o primeiro. Segundo, a parte de liderança, contaminar as pessoas com a sua ideia. Obter grau de apoio nas ideias que você tem. Porque você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não tiver grau de apoio, você não mobiliza o quadro para fazer aquilo lá. Então, segundo, ter uma capacidade de mobilização de quadro, você fazer as pessoas apoiarem a tua ideia. Terceiro, ter um senso de reconhecimento muito grande. As pessoas, na realidade, estão motivadas, mas eles querem, no fundo, ter um senso de reconhecimento. Eu não falo só reconhecimento financeiro, não. Reconhecimento de performance, de atuação e também financeiro. Né? Então, traçar na tua vida algumas metas, medidas que você possa fazer que faz a diferença. Então, o vendedor tem que ter esse senso. Com esse tripé, ele vai longe. Entendeu? Porque daí tem várias coisas que ele tem que saber escutar. Né? Apesar de difícil para o vendedor saber escutar, é difícil, porque ele gosta de falar. Né? O vendedor gosta muito mais de falar do que de escutar. Mas ele escutando... E aí tem várias formações técnicas que você fala. Eu fiz um curso uma vez na Monsanto. A Monsanto, nós vendíamos um produto chamado Roundup, que era um herbicida, que até hoje tem no mercado. Sim, claro. Eu apliquei para matar a erva daninha. E ele era muito caro, era um herbicida caro. Hoje em dia ele é mais barato porque caiu a patente e o custo caiu. Até o glifosato, né? Até o Carlos Pellicer está nesse negócio lá, dos indianos. Então, o glifosato era um produto muito caro. E o curso que eu fiz de venda, o cara falava assim, para ensinar você a vender, e falava assim, olha, o fazendeiro falava, mas esse produto é muito caro. A pergunta que você tem que fazer é caro em relação ao quê?
E depende, o caro não é caro, né? Se der retorno, meu amigo, o interesse é o retorno que ele vai dar. E quando você abrir essa pergunta, o caro em relação ao quê? E aí o cara falava, não, é em relação ao Gramoxone, que na época competia com ele, que era que queimava a sua erva. Mas o Gramoxone não é sistêmico, ele não vai na raiz, ele só queima a folha. Então você tinha uma série de pontos para ponderar para o fazendeiro, dizendo para ele, não, nós estamos falando de dois produtos diferentes. E aí lidar com preço é uma capacidade que o vendedor tem que ter. Lidar com preço alto. Porque se você ficar só no desconto de preço, dou desconto ali, não adianta que você vai quebrar a empresa. Então, você tem que ter argumentos técnicos. Para isso, o vendedor tem que enfrentar com conhecimento, conhecer muito o produto, dominar o número de vendas da área que você está atuando. Tem que dominar. O cara fala assim, não, mas na fazenda tal só vendeu tanto. Não, não vendi tanto, não. Vendi isso, mais aquilo. E com a aplicação ficou tanto. O cara tem que ter quadro, cabeça muito rápida para número e ter que ser bom de número. Não é vendedor só de conversa, não. Ele tem que ter de bate-pronto as condições técnicas do produto, o que ele faz, quanto custa e com quem ele compete, né? Então, eu acho que essas três características, para mim, são vitais. A hora que o vendedor mostra essas três para mim, eu falo, pode contratar que vai vingar. Vai dar certo. Fernando, deixa eu te falar, a gente já falou um pouquinho aí, deu uma pista aí, você já foi dentro do agronegócio, depois virou banco. Eu queria saber o seguinte, em que momentos você mais aprendeu na sua vida? Nos momentos, vamos dizer assim, que você atingiu a meta, ganhou seus bônus, ganhou muito dinheiro, ou em algum momento que você tenha tido uma baita dificuldade, ter falado assim, porque a gente sabe que a vida ela é feita de... Eu sou empresário há 33 anos, então só eu sei como é que é essa história aqui. Eu sempre falava com um amigo meu, eu falava assim, o dia que você olha para o seu fluxo de caixa e vê um negócio tão ruim, você fala, nossa, assim, o que te ensinou mais? Olha, a vida é um filme, né? Ela não é uma fotografia, ela é um filme. Você pegar as fotografias isoladas, você pode estar bem na fita, mas depois, quando você roda o filme, você precisa ter autocrítica para dizer, pô, o meu filme, em algumas áreas aqui eu derrapei, e aprender com os erros. Né? Você não pode ter medo de erro, mas é pior que ter medo de erro é você não aprender com os erros. Né? Então, na minha vida, eu sempre procurei aprender com os erros. E sou um cara duro para reconhecer o erro. Sou taurino de signo, então teimoso, feito uma mula, né? Então é difícil aprender, porque eu sempre acho que eu tô certo, estou no caminho certo, e vou em frente, feito um boi bravo. Mas aí você tem que aprender, na realidade. Você vai chegar à conclusão que você aprende muito mais escutando do que falando, né? E que você aprende muito mais perguntando do que afirmando. O grande aprendizado está na capacidade de perguntar, né? Porque você, ao perguntar, você vai aprender, você vai passar e vai ter contato com alguém que apontou uma coisa diferente do que você pensa. Os opostos, eles não se aproximam, não, eles se complementam. Os opostos se complementam. Quanto mais você poder trabalhar com pessoas que não pensam igual a você, mais você aprende. Eu diria que a minha vida foi sempre assim, sempre tive muita empatia com as pessoas e aprendi muito com os meus superiores, colegas, subordinados. Aprendi muito na vida profissional com essas pessoas. Então, eu acho que a vida é um contínuo aprendizado. Eu podia pensar para você alguns pontos de aprendizado que foram importantes. Por exemplo, a minha passagem pelo Citibank foi um tremendo desafio. Primeiro porque havia, na época, o mercado financeiro sempre foi um mercado meio exclusivista, né? Então, na época, você sair de uma empresa de defensivo agrícola para ser diretor de marketing do Citibank, o pessoal não aceitava aquilo. Aquilo falava, não é possível, esse cara é agrônomo. O cara é agrônomo, vendedor de defensivo agrícola, e vem falar o diabo aí que vai bolar uma estratégia de banco remoto. Esse troço não existe, esse cara está louco. Mas depois embarcaram na ideia. O Citibank teve um caso de sucesso chamado, que nos Estados Unidos chama Remote Banking, banco remoto. Porque na época o Citibank não tinha agência no Brasil. Imagina você sentar num banco para competir com o Itaú, Bradesco, né? E você não tem agência. Não tinha agência. O Citibank tinha 6 agências, porque era banco internacional, não podia ter agência no Brasil. O Banco Central deu para eles 6 agências. E eu para fazer consumo num banco sem agência.
Então, eu tinha que criar uma nova forma de fazer banco. Não tem como, não tinha outra alternativa. Eu não ia conseguir crescer a base de cliente porque eu não tinha distribuição. Então, aí que veio a ideia. Por que não fazer um banco de forma remota, onde o cara não precisa ir à agência? A agência é secundária, é um ativo que fica parado lá. Agora, detalhe, quando foi isso? Que ano foi isso? Foi em 1982. Porque é bom que a gente fale isso, porque senão a gente fica falando agora, né, que todo mundo é banco. Banco. Não, porque fala assim, olha, o povo que assiste a gente, que pode estar falando, esse povo é doido. O povo de 40 anos para baixo aí que assiste a gente, fala assim, olha, do que esse cara está falando? Que história é essa? Né? Então, a gente é bom que se diga, 1982 não tinha Nem internet, não tinha nem nada. não tinha nem fax nessa época aqui. Então, realmente, o Fernando, então é bom a gente situar isso, porque senão os negros vão achar que, uai, mas isso é fácil. Hoje os bancos estão fechando as agências, né, fazendo banco digital, hoje está mais fácil disso. Ô, Fernando, vamos para frente. Me fala um pouquinho. Bom, Depois, agronegócio, banco. Me fala um pouquinho mais, dá uma overview aí dessa sua carreira aí para nós. tá. Depois do Citibank, eu tentei empreender uma coisa minha. Eu achei que eu já achei que eu tinha condições de ter um negócio meu. Uhum. E aí a minha diferença, por exemplo, eu e o Carlos Pellicer. O Carlos Pellicer é um empreendedor. Eu não sou um empreendedor, eu sou um executivo, eu não sou um empreendedor. É diferente, executivo para empreendedor. E aí eu fui empreender num grupo de capitalização. Uhum. Eu achei que poderia, com capitalização, pelo meu conhecimento de banco e mais o marketing que eu tinha adquirido em venda de produtos, etc., no varejo, eu falei, eu posso emplacar aí um título de capitalização. E aí foi um grande fracasso, porque, na realidade, eu não era empreendedor. O empreendedor tem que ter aquela visão um pouco mais além. Ele tem que olhar a coisa de 5 anos para frente. Uhum. E eu não tinha fígado para isso. Então, com 6 meses, eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Tinha sócios no negócio. E aí, um dos sócios meus, que hoje está no conselho comigo, numa empresa, o Portela, você está falando um negócio aí que eu já tive pensando sobre isso. É melhor a gente fechar com 6 meses, né, do que a gente continuar nessa batida aí, não vai dar certo. Nós estamos botando muito dinheiro, o retorno não está vindo. E botamos uma base muito agressiva, porque aí vem a questão do empreendedor, ele vai, mas ele tem uma consciência das etapas que ele tem que vencer. E eu, como executivo, estava muito técnico demais e achei que tinha que ter isso, benefício, fazer as coisas acontecer. Eu criei uma base de custo inviável para o tamanho do projeto que tinha. Entendi. E aí foi a primeira lambada que eu levei, perdi dinheiro nisso, mas tudo bem. Voltei, reconhece rápido. Né? O menor prejuízo é o primeiro. Né? Aliás, isso é um slogan aí do pessoal do É um mercado. slogan, né? O menor prejuízo é o primeiro. A hora que você vê que não dá, meu pai falava, é melhor ficar vermelho 5 minutos do que verde o resto da vida. Fica vermelho, pede desculpa, cai fora, porque esse negócio cai fora desse troço. E aí caímos fora, fechamos a empresa e foi um fracasso. Mas aprendi muito nisso daí, com uma série de coisas que... o maior conhecimento que teve foi assim, que você não pode subestimar e nem superestimar a capacidade das pessoas para te ouvir aquilo que você quer que eles façam. Você tem que ser muito claro, tem que ter objetivos claros para eles, porque senão... E nós ficamos muito no subjetivo e a equipe não entendeu qual era a mensagem. Nós contratamos gente e tal, e eles não entenderam a nossa cabeça, porque talvez nem nós conhecíamos nem nós sabíamos o que nós queríamos exatamente. Entendi. E aí o negócio ficou solto e a empresa não deslanchou. 6 meses depois, fechamos. Aí, depois dessa oportunidade, aí eu voltei para o mercado, vi uma consultoria americana chamada Gemini. A Gemini estava no Brasil e a Gemini fazia transformações de grandes empresas nos Estados Unidos, no mundo todo, né? Que hoje ela está associada a Capgemini, um grupo francês, fizeram uma fusão e eles atuam juntos. Mas naquela época que eu entrei nessa empresa, eles estavam nos Estados Unidos. Bom, aí fui para a Gemini, e na Gemini eu dei uma retomada muito boa de mercado, porque o primeiro projeto que eu peguei foi em Detroit, na General Motors,
para fazer a reestruturação da GMC, que é Uhum. uma divisão da General Motors de caminhões, vans, truck, etc. E aí foram 6 meses que eu fiquei em Detroit. Fiquei direto 6 meses em Detroit. De lá, fui para um outro projeto na British Telecom, na Inglaterra. Aí fiquei em Londres também, trabalhando com a British Telecom, num projeto de transformação da British Telecom. E na British Telecom, que me chamou a atenção para uma área que eu gosto de fazer, que é inovação, desenvolvimento de novas técnicas, etc. E a British Telecom estava bombando nessa questão de telecomunicações. Começava a aparecer já a coisa de telecomunicações como um elemento-chave de integração competitiva no mundo, etc. E aí me chamou a atenção. Isso vai entrar na minha história de volta, porque esse know-how que eu tive da British Telecom foi que me aproximou do Ari Carvalho, que era dono do Dia. O Ari Carvalho estava procurando um CEO para colocar, porque o CEO que estava lá era genro dele, decidiu abrir aquela revista. Você conhece a revista Lance, esportiva? O Walter Matos, que era o genro dele, foi para abrir a revista Lance, ele estava precisando de um CEO. E aí cruzamos e conversamos, e ele falou, pô, pai, eu quero contratar você, você tem uma cabeça boa, você está antenado com esse negócio de multimídia, etc. E tal. E aí eu fui para o Dia. No Dia, eu gosto de ressaltar algumas marcas, porque as marcas elas transformam o seguinte: você pode até não concordar, não gosto dele, não achei esse cara antipático, mas o que você deixou de fato fica marcado. O Dia foi o primeiro jornal a atingir 1 milhão de circulação aos domingos. Um jornal regional atingir 1 milhão de circulação, aí o cara fala, não, mas é que o Portela é marquetiano, ele fez muita promoção para vender jornal. Fiz, tá? Tem que fazer, senão não vende. A promoção é um elemento do mix de marketing que você tem que usar. Então, o Dia vendeu 1 milhão de jornais. Isso é uma marca que ficou tremenda. Do Dia, com a morte do Ari Carvalho, as filhas decidiram pegar a gestão do negócio e eu não consegui fazer um acordo com as filhas e acabei saindo do Dia. E aí, nessa saída minha do Dia, eu fui para... Eu conhecia há muito tempo o Jaime Câmara, que era dono do grupo Jaime Câmara em Goiânia, né, em Goiás e Tocantins. E o Jaime tinha uma boa relação comigo lá, desde a ANJ, Associação Nacional de Jornais, a gente conversava muito e falou, Portela, eu queria fazer uma mudança lá na minha empresa, mas estou preocupado com a minha empresa, queria que você desse uma olhada, pra gente, vamos ter uma conversa. Vai lá no fim do ano, nós vamos ter uma reunião de fim de ano, queria que você fizesse faz uma palestra lá para o meu pessoal. Então, eu fui, fiz a palestra, acabou a palestra, o Jaime falou, olha, isso, atrás disso é o seguinte, eu quero que você venha trabalhar comigo. E eu falei, olha, Jaime, eu estou radicado no Rio de Janeiro, eu vou ter que dividir meu tempo, mas tudo bem, vamos lá, qual é o desafio? Ele falou, o desafio é recuperar a empresa não está legal, não estou gostando do que eu estou vendo, tem que reestruturar, botar uma governança um pouco mais profissionalizada, etc. E tal. E essa conversa com o Jaime, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou toda quinta, fico lá, quarta, quinta e sexta. Tá? Se precisar, eu até posso passar um fim de semana para tocar o negócio, mas eu tenho que ficar morando no Rio e tenho que estar pelo menos 2 dias em casa. Ele falou, está fechado. Então, eu fui primeiro como consultor para fazer a transformação e depois ele me convocou para CEO do grupo. E eu virei CEO do grupo. E aí tem outra marca, que é o seguinte, a primeira afiliada da Globo a entrar em HD, em alta definição, televisão digital em alta definição, foi a TV Anhanguera, a primeira afiliada. Olha só. A primeira estação, a Globo, nós estamos tão adiantados na plataforma tecnológica que a Globo pediu para a gente, olha, faz o seguinte, não pode passar na nossa vez, nós temos que inaugurar Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Pernambuco, tem que vir na frente. Agora, depois disso, abrimos para as filiadas, vocês podem inaugurar. Nós tivemos até que dar um freio para entrar. Entramos, foi a primeira afiliada. E aí tem toda a parte numérica, a parte financeira, recuperamos o caixa da empresa, a dívida despencou. Foi um trabalho muito bem feito. E nessa altura, aí vem um passado ainda recente dessa altura, naquela época, eu tinha tido um contato com o Carlos Gereissati na época do Dia. Ele foi conhecer no Rio, ele estava na Oi no Dia, ele era o majoritário da Oi, e foi visitar lá o Dia e ficou impressionado. Pô, isso aqui não tem gente, esse troço, é tudo tecnológico. Você entra no prédio, você não tem funcionários. Pô, o que você fez aqui, cara? É impressionante. Tudo funciona. E ele ficou impressionado. E eu, na época, como bom vendedor, esse elogio me levou até a ousadia de pedir para o Carlos patrocinar
um produto editorial que chamava Agenda Brasil. Era a eleição que estava concorrendo o Garotinho, Ciro Gomes, o Serra e... Garotinho, Ciro Gomes, Serra... Lula, provavelmente. E o Lula, isso, e o Lula. Foi a eleição de 2000. Uhum. E aí nós chegamos, falamos assim, ó, bolamos uma agenda editorial, onde nós cobrimos em 4 dimensões: a dimensão de reformas, a dimensão de infraestrutura, a dimensão de políticas de governo e a dimensão de relação com a sociedade. E eram 14 tópicos que a gente avaliava e fazia assim: o senhor vai ser eleito daqui a um tempo CEO do Brasil, da empresa chamada Brasil. O senhor, como CEO, quais as reformas o senhor vai fazer? E aí trazia para esse painel, para discutir com eles, uma dona de casa, um banqueiro, um bombeiro aposentado. Então, era uma coisa muito bem conduzida que o Dia fez. E aí eu conheci o Carlos. O Carlos ficou encantado com essa coisa toda e ficamos amigos. Passamos a ter discussões mais... Toda vez que ele vinha ao Rio, a gente almoçava, eu ia a São Paulo, almoçava com ele, e fomos conversando. Quando passou tudo isso, ele uma vez em São Paulo, ele me chamou e falou, olha, num almoço desse, falou, eu vou abrir capital do Iguatemi, vou abrir na Bolsa. E eu queria efetivar para você um convite para você ser do meu conselho, do conselho da Iguatemi. Falei, vai ser um prazer, cara, tudo bem. Fui para lá, fui conselheiro do Iguatemi. A partir daí, ele já estava na Oi, aqui no Rio de Janeiro, e estava tendo... A sociedade era complicada, porque a Oi era Gereissati, Andrade Gutierrez, 3 fundos de pensão, Previ, Petros e Funcef, BNDES. Era uma sociedade realmente difícil de você contornar ali, chegar num consenso. Era complicado. Apesar da governança ser muito boa, mas não chegava, era difícil chegar num consenso. Então, ele pediu para mim, eu queria que você representasse o grupo Gereissati lá dentro da Oi. Então, você vê, eu saí de banco, fui para consultoria, de consultoria fui para mídia, de mídia eu fui para shopping e, logo depois, dentro dessa fase, ainda fui para telecomunicações. E, no final, virei presidente da Telemar Participações, que era a holding que controlava o negócio e cujos sócios que tinham participação trabalhavam embaixo dessa holding. Eu era o presidente da holding. Então, foi uma experiência que... Você vê que as coisas vão acontecendo. Elas não foram programadas. Eu jamais pensei na minha vida, não, agora vou dar um passo para a shopping. A única estratégia que eu tive, uma ideia estratégica que eu tive, foi quando eu fui trabalhar com o Jeffrey, na Stauffer, o Jeffrey me convidou, e eu pensei, eu estou muito com o selo de agrícola aqui, eu vou ter que travar com o Jeffrey, eu vou negociar com ele uma coisa de curso para me preparar mais para ser um multi-indústria. E aí negociei com o Jeffrey, na época custou $27 mil, que eu não tinha um tostão no bolso. Pô. Eu falei, a empresa tem que me dar um sign bônus aí, pagar um curso para mim em Colômbia, em Nova York. Eu vou para lá, faço o curso, eu tenho isso para mim vale mais do que o salário que você vai me pagar, porque eu quero dar uma guinada na minha vida profissional. Eu acho que e por isso eu sou muito grato ao Jeffrey, porque o Jeffrey primeiro me deu a chance de fazer uma mudança de patamar de executivo, porque ao ir para a Colômbia eu realmente tive a vantagem, eu tive uma visão mais holística dos negócios, como é que funciona, da parte de movimentação de dinheiro, acionista, relação com acionista. Foi um curso espetacular. Então, fiz o curso, voltei, e aí fui trabalhar na Stauffer, fiquei trabalhando na Stauffer. Então, aí fui para a Stauffer, que era uma empresa química. Mas eu tinha a frustração de não estar no varejo. Cara, eu tenho que ir para o varejo. Aí apareceu um convite de um headhunter, né? Um caçador de cabeça, que chama, né? Um recrutador, estava no mercado recrutando uma pessoa para diretor de marketing. Como eu tinha vindo dos Estados Unidos, estava preparado, falei, cara, eu vou ser ousado, por que eu não vou ser candidato? Fui para a entrevista com o cara falou, rapaz, você cai que nem uma luva num negócio que eu tenho aqui na minha mão. Eu queria que você fizesse essas entrevistas. Eu falei, quem é? Para o grupo Citibank aqui no Brasil. Eu falei, Citibank eu quero varejo, cara. O Citibank é banco de elite, eu quero pegar o varejo. Por que você não me arruma no Credit Card? Ele falou, não, o Credit Card não está contratando essa posição, mas o Citibank é dono do Credit Card também, junto com o Itaú e com o Banco Real. Então,
Posso botar você ali na fila, você tenta lá, mas não é o objetivo. Os caras estão procurando diretor de marketing para o Citibank, para pessoa física no Citibank. Falei, mas eu gostaria de tomar... Me bota lá que eu confiro meu taco, eu acho que eu viro esse jogo. E aí eu fui para a entrevista, mas a hora que eu sentei para começar a falar, eu senti, na época, o cara que tocava a pessoa física era o Roberto do Vale. O Roberto olhou para mim, foi 5 minutos, eu nunca vi uma entrevista tão curta, rapaz. Eu falei uns 2, 3 minutos, ele falou, o que você quer da vida? Isso. Qual a formação que você tem? Isso. E jamais omiti que eu era agrônomo. Você chegar num banco para diretor de marketing, falar que é agrônomo, o cara já fala, não, você vai no Banco do Brasil, aqui você está no banco errado. Hora, né? Vai lá para o Banco do Brasil, que os caras conhecem a agricultura. Aqui nós não conhecemos. Nosso negócio é com gente rica, não vai dar certo a história. E eu, com 2, 3 minutos, ele falou para mim assim, pô, você é o cara. Foi a contratação mais rápida que eu vi na minha vida. Aí eu falei do Credit Card. Eu nem entrei com o assunto do Credit Card, porque o Roberto foi tão incisivo, né? Ele comprou tão rápido, que eu só me arrependi que eu acho que eu pedi pouco. Eu peguei com a pulga atrás e falei, rapaz, eu devia ter pedido mais. Se eu pedisse mais, aí... Ô, Fernando, você falou que a entrevista foi rápida e eu quero te falar o seguinte, a nossa entrevista aqui, na verdade, é o seguinte, eu já estou até falando, ó, o pessoal que vai editar esse troço aqui é o seguinte, ó, eu vou passar do tempo aqui, o tempo já acabou, na verdade, mas a gente aí nas redes sociais, está uma delícia esse papo, eu não vou cortar esse papo agora, mas eu já quero encaminhar aqui, viu, Fernando? Infelizmente, a gente tem que caminhar para o final dessa conversa, mas você que achou que já acabou, não acabou não, porque o melhor está por vir. E o melhor das coisas eu quero resgatar aqui uma palavra que é muito em moda hoje, está em moda isso, eu queria que você transformasse e falasse o que ela significa na sua vida e quando que ela entrou no seu dicionário, eu estou falando da palavra propósito, porque você já viu a carreira desse monstro aqui, é um espetáculo, mas agora ele está num desafio que, ó, se você não perde noticiário, aí você deve ter visto, vai ter uma transformação no Rio de Janeiro muito grande, e por trás dessa transformação está o meu entrevistado de hoje. Por isso que eu falo, viu? Ô, Fernando, eu falo o seguinte, se eu tivesse tido uma reunião com Deus lá para trás e falasse, ó, ele tivesse me perguntado, Carlão, escolhe quem são os caras que você vai querer falar, que vai estar na sua vida aí. Eu nunca ia ter a ousadia de pedir tanto, viu, Fernando? Então, me fala aí um pouquinho, dá uma passada, uma voada no tempo aí e me fala desse desafio novo, você que hoje é conselheiro aí de várias empresas, mas eu queria que você falasse especialmente desse desafio aí da AEGEA para nós. A gente até mandou um abraço lá no começo para a dona Dalila, da Equipave, os meninos todos lá aqui de Piracicaba. Eu quero que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema. Bom, a questão do propósito em si. Propósito é algo que você sempre tem que ter. Você tem que levantar da cama e ter um propósito. Você tem um propósito. Quando você vem aqui gravar o programa, você se levanta, hoje eu vou entrevistar fulano, me preparar para isso, fazer... Quer dizer, você tem que sair de casa com um propósito, porque senão você não consegue executar bem, não consegue ser feliz, na realidade. O que faz a tua felicidade é você estar dentro com um propósito muito claro. O propósito da AEGEA é muito ambicioso, e muito comovente, porque ele mexe com a vida das pessoas, ele mexe não só com a parte sanitária, mas também questões sociais. Leva água e esgoto para os lugares mais remotos. Manaus é um negócio impressionante. É impressionante o trabalho que está sendo feito em Manaus e a mobilização da sociedade para ter na AEGEA ali distribuindo água, processando o esgoto da população, o carinho que eles têm pela empresa. Então, aqui agora... Estamos aqui num desafio astronômico, que é o negócio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, entre outros desafios, você vai ter a Lagoa do Rodrigo de Freitas recuperada, vai ter a Baía de Guanabara recuperada, vai atingir as comunidades com questões sociais tremendas, você vai levar e você levando a parte sanitária, você leva saúde para as pessoas, né? Vai criar 46 mil empregos novos. Então, esse é um propósito que é gratificante, porque depois de um certo tempo, você quer devolver à tua sociedade
algo que você teve. Né? Você recebeu da sociedade muito, agora está na hora de você devolver para a sociedade. E a melhor coisa que eu posso fazer para a sociedade, para devolver para a sociedade, é através de empresas com propósito, que tenham propósitos que voltem para a questão do cidadão. Né? Então, eu acho política, eu não tenho perfil político, então dificilmente eu ia me engajar numa política, porque eu não consigo navegar. Né? Não consigo navegar na área política. Toda vez que tinha que ir a Brasília conversar, era um sufoco. E falava, propósito, ir a Brasília, eu já levantava desanimado. Porque as coisas não andam, parava, o troço não anda. Então, o propósito que eu sei é o que você pode fazer diretamente para o cidadão. Né? Então, a coisa que eu posso agregar valor para o cidadão é exatamente isso, é trazer, conscientizar empresas que têm uma condição de prestar um serviço mais profundo para o cidadão, fazer essa empresa investir na cidade onde você, para essa população de baixa renda, população, e levar coisas para o cidadão que o cidadão hoje não tem. Né? Então, eu diria que o propósito é esse. Isso tem a ver com o marco regulatório de saneamento, enfim, investimentos. Uma luta. Que foi uma conquista importantíssima. Né? Eu sempre, aqui esse negócio de água, esgoto, abastecimento, geralmente passa por obras que ninguém vê, né? É uma coisa que está, vamos dizer assim, é tudo meio enterrado, né? E precisava efetivamente, é uma maneira de levar muita saúde para as pessoas, né, Fernando? Mas você sabe que hoje o político já olha isso daí. Você tem um exemplo do próprio Piracicaba, da dona Dalila. Piracicaba é um marco em água e saneamento básico. Porque o prefeito começa a perceber que aquilo ele vai ganhar voto. Então, como é uma coisa que se tornou... E o marco regulatório ele fez muito disso, ele deu ao poder público a oportunidade de atrair investidores e fazer um negócio. Porque, às vezes, o cara tem uma grande ideia de fazer, mas não tem recursos. E essa questão do marco regulatório atraiu o capital. Né? Obviamente, o capital vai ver o retorno que ele vai ter que ter, mas ele vai fazer os investimentos que o governo hoje, o Estado, não tem condições de dar esse recurso. E os prefeitos acordaram para isso. Então, as prefeituras hoje estão botando embaixo do braço projetos de saneamento e indo para cima. E aí aparecem investidores como a Aegea, como a Iguá, como outros. A própria Sabesp está fazendo um trabalho espetacular. Vai contra, porque a Sabesp tem um problema que ela depende do dinheiro do governo. Agora, uma Aegea pode emitir título lá fora. Nós temos bondes emitidos fora do Brasil. Então, tem investidores estrangeiros que compram bondes da Aegea para que esse recurso seja aplicado em saneamento. Então, o setor privado tem muitas engenharias que ele pode fazer para levantar dinheiro e trazer para esses projetos de saneamento, que eu acho que é a bola da vez. Né? O Brasil vai dar uma arrancada nessa parte de saneamento que é espetacular. Fernando, para fechar nossa conversa aqui, eu ia te perguntar o seguinte, justamente você citou agora o Brasil vai dar um arranque nesse tema. Eu queria, você que foi um espectador aí dos últimos 40 anos aí, talvez pouco mais até, 40 anos trabalhando em vários segmentos, né? Você já viu nessas 4 décadas vários Brasis. E como você mostrou aqui pela nossa conversa que você tem uma supervisão aí de longo prazo e tal, eu queria que você me falasse um pouquinho que Brasil, para a gente fechar esse Domingão do Carlão aqui, que Brasil que você está vendo nos próximos anos, nas próximas décadas, enfim, daqui no ano 2050, para aquelas crianças que estão nascendo hoje, para o meu sobrinho Lucas, de 4 anos de idade, o que ele vai ter lá no futuro, que futuro o espera aos 40 anos, por exemplo? Aí volta o propósito, né? Se a nossa geração tiver o propósito de construir um país para essas gerações futuras, vão ter um grande país no futuro. Agora, se a nossa geração continuar sendo egoísta, de não querer construir o país para o futuro, ou seja, querer a coisa no curto prazo, resolver no curto prazo, aí vai ser uma pena que nós vamos perder uma oportunidade atrás da outra. Hoje mesmo, Calão, há uma liquidez no mundo
por exemplo, foi fazer o marco regulatório, você viu a SEDAI, 23 bilhões de investimento. Isso só para a outorga, mais 30 bilhões, vai dar quase 50 bilhões de investimento nos próximos 35 anos. Então, o Rio de Janeiro deu uma guinada nisso daí. Por quê? Porque tem um marco regulatório. Então, segurança jurídica, né? Um Estado liberal, uma economia liberal. Então, a cartilha todo mundo sabe, mas ninguém faz. Isso que vai. Então, vai depender muito da empatia na nossa geração em construir um país para as gerações futuras. Ou gastar isso tudo agora, ter um país que é meia boca agora e que não tem chance nenhuma de ter futuro. Então, eu diria que essa é a mensagem final. Temos que ter a grandeza de querer construir um país para os nossos filhos, netos, sobrinhos, e não para nós. Nós vamos fazer a transformação. Esse negócio de receita, viu? Só para fechar nossa conversa aqui, eu vou te falar o seguinte, que em 2000 e depois o povo fala que não tem receita, viu? Mas em 2014, eu pesei 160 quilos. E ontem eu pesei 80. Então, a receita está por aí voando. É só procurar que acha de um jeitinho facinho, viu? Fernando, ó, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão. Ah, foi uma delícia. Esse Domingão podia ter 1h30, viu? Você devia ter sido entrevistado no Domingão quando era de madrugada. A gente tinha 1 hora de tempo lá, mas agora, infelizmente, cortaram. O Cláudio Godoy cortou nosso tempo pela metade, melhorou o nosso horário e tal, mas, ó, infelizmente, o nosso tempo acabou, viu, Fernando? Eu quero falar com você muito ainda, viu? Muito obrigado, viu? Vamos sim, estou à disposição, foi um prazer, obrigado pelo convite, prazer te conhecer através aqui do vídeo, conhecendo você, já vi que nós temos empatia, vamos, qualquer hora dessa, vamos tomar uma cerveja junto, vamos botar a conversa em dia. Com certeza. Tá, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Conversei hoje aqui com o Fernando Magalhães Portela. O Fernando pensa num caboclo top de linha. É ele, eu tenho certeza que se você ficou até aqui, você adorou. E, portanto, é o seguinte, se você estiver nas nossas redes sociais, aí no YouTube, Facebook, etc., já se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, mas, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E para você que ficou até agora aqui na audiência qualificada, nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Valeu!